Que ótimo estar aqui para mais um encontro com a palavra. Você é bem-vindo. Na verdade, é um privilégio estudar a Bíblia e eu estou feliz que você esteja participando conosco. Nosso curso já nos trouxe as cartas do apóstolo Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento. No programa de hoje continuaremos a estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Depois que Paulo pregou o evangelho na região da Galácia, mestres judeus que tinham se convertido começaram a ensinar que os gentios novos convertidos deveriam manter as leis e as cerimônias judaicas para serem salvos. Eles ensinaram aos Gálatas que apenas crer no evangelho pregado por Paulo não era o suficiente. Quando Paulo soube que o evangelho que ele tinha pregado estava sendo deturpado, ele ficou muito bravo. Ele nem esperou que seu escrivão chegasse e começou a escrever a carta de próprio punho. Ele escreve assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Foi assim que Paulo começou a carta aos Gálatas. Conforme ele escrevia, confrontava o evangelho apóstata com o evangelho absoluto. Paulo disse aos Gálatas: quando eu estava com vocês, preguei o evangelho, salvação por graça, por fé e mais nada. Algumas pessoas vieram depois de mim dizendo que vocês têm de fazer outras coisas para finalizar a obra de Jesus Cristo, que o que Jesus fez não foi suficiente e que, portanto, vocês precisam se circuncidar e obedecer às leis de Moisés. Paulo atacou diretamente aquele evangelho apóstata, dizendo aos Gálatas que o evangelho que ele pregara era absoluto, pois ele o tinha recebido de Jesus Cristo por meio de revelação, quando estava na Arábia. No capítulo 2, do versículo 11 até o 19, encontramos mais um trecho muito bonito desta carta, em que Paulo enfocou novamente o evangelho absoluto. O problema era que o evangelho tinha sido pervertido entre os Gálatas, e por isso Paulo enfocou o evangelho de Jesus como tema central desta carta. Intitulei esta passagem do capítulo 2 de O Evangelho ao Contrário. Este ensinamento de Paulo surgiu do incidente que aconteceu com Pedro. A questão era que muitos dos que eram judeus antes de se tornar discípulos de Jesus queriam manter seus costumes judaicos. Eles se reuniram num conselho judaico em Jerusalém para resolver a questão. Foi decidido que se os judeus cristãos quisessem manter suas cerimônias e seus costumes referentes a tipos de comida e tradições, não teriam problema, desde que não vinculassem a salvação a nenhum desses costumes ou destas tradições judaicas. Também ficou decidido que os cristãos gentios não tinham de praticar os costumes religiosos judaicos. Eles não tinham de se tornar judeus. Os judeus foram instituídos a não impor obrigações religiosas sobre os crentes gentios. O segundo concílio em Jerusalém foi relatado de maneira resumida no capítulo 15 de Atos. Mas, enquanto Paulo e Barnabé pregavam o evangelho para o mundo não-judeu, a igreja continuou a ter problemas. Na cidade de Antioquia, por exemplo, havia crentes na igreja que eram judeus e outros que eram gentios. Alguns deles viviam em comunhão e até faziam suas refeições juntos. Mas eles tinham uma dúvida. Será que eles tinham de observar os costumes judaicos de alimentação enquanto estivessem juntos? Aparentemente, eles tinham duas mesas em Antioquia, uma que obedecia os costumes judaicos e outra que não. Os gentios preferiam comer na mesa que tinha bacon, linguiça, ovos, presunto, coisas proibidas pela lei judaica. Quando Paulo visitou Antioquia, todo mundo ficou esperando para ver em qual das mesas ele ia se sentar. Afinal de contas, ele era um rabino, fariseu dos fariseus, tinha estudado aos pés de Gamaliel. Paulo sentou-se com os gentios e comeu bacon, ovos, linguiça, presunto. Pedro ficou tão constrangido que também se sentou com Paulo à mesa dos gentios e, talvez pela primeira vez na vida, comeu bacon e presunto. Aparentemente, Pedro fez isso por um determinado tempo e depois parou. Gosto de tentar imaginar e montar as cenas descritas na Bíblia.
Um dia o apóstolo Paulo deve ter se sentado na mesa dos gentios e alguns dos judeus que mantinham os costumes judaicos apareceram na porta. Imagino que Pedro estava bem no meio de uma dentada de um daqueles presuntos quando os judeus apareceram. Aí Pedro saiu daquela mesa e foi para a mesa dos judeus. Barnabé ficou constrangido e seguiu Pedro. Alguns dos judeus que estavam com Paulo na mesa dos gentios também se levantaram e foram para a mesa dos judeus. Quando Paulo se virou, viu o grupo de judeus entrando pela porta e ficou furioso. Ele contou este episódio em Gálatas 2, versículos de 11 a 13. Ele escreve assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Paulo acabou confrontando Pedro. Ele diz: Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? Em outras palavras, Paulo estava dizendo: se eu confio em Cristo para me salvar e ainda assim preciso dessa lei para me salvar, então Cristo morreu à toa. Deus proíbe. Que coisa terrível para se dizer! Uma das verdades teológicas mais profundas foi jogada na cara de Pedro por Paulo, bem ali, na mesa de refeição em Antioquia. Foi neste contexto que Paulo apresentou o chamado Evangelho ao contrário. Depois dessa discussão com Pedro, Paulo declarou no versículo 20 do capítulo 2: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, e Cristo morreu inutilmente. Chamo isso de evangelho ao contrário, porque o que Paulo está dizendo é basicamente isso. O evangelho absoluto, consiste em que Cristo morreu para que você viva. Mas existe o evangelho ao contrário, você morre para que Cristo viva. Este é o evangelho ao contrário. Muita gente já decorou o versículo de Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo começou dizendo que foi crucificado com Cristo. Muitas pessoas aplicam o versículo em suas vidas só até essa parte, e entram em reclusão e vão para mosteiros por causa deste versículo. Mas note bem, ele diz 3 vezes que vive. Na verdade, Paulo não está falando em morte neste versículo, ele está falando em viver, e apresenta 3 razões para viver. A primeira é: vivo pela fé. Encontramos numa frase o resumo da mensagem da carta de Paulo aos Romanos e aos Gálatas. Eu vivo pela fé, não vivo tentando encontrar uma maneira de ir para o céu, tentando cumprir leis e regras impossíveis de serem cumpridas. Eu vivo pela fé em Cristo. Em segundo lugar, vivo porque Cristo vive em mim. Foi o que Paulo pregou. Vocês ainda não perceberam que Cristo vive em vocês e que vocês são templo de Deus? Cristo vive em você e é a esperança de glória. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo porque fui crucificado. Esta é uma verdade dinâmica na nossa vida. Agora preste atenção nesse paradoxo. A única maneira de viver é morrer. A única maneira de achar vida é perdendo. É isso que Paulo está dizendo. A nossa vida é como a areia numa ampulheta. Não dá para impedir que a vida escorra, mas você corre o risco de usá-la mal ou derramá-la da maneira errada por causa de propósitos que não valem a pena. Jesus não quer que você desperdice sua vida. Devemos viver glorificando a Deus para Jesus Cristo. Devemos derramar nossa vida onde Jesus nos mandar derramar. Foi isso que Paulo quis dizer quando falou: fui crucificado com Cristo. Ele descobriu que a única maneira de salvar a vida é sacrificando-a. A única maneira de viver é morrendo. Os ensinos de Jesus e de Paulo caminham juntos.
Chamei o evangelho de Paulo de evangelho ao contrário, porque o que Paulo está dizendo para Pedro na mesa de jantar é que não somos salvos por causa do cumprimento de lei referente ao que posso e não posso comer. Somos salvos pela fé na morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para que você viva. Este é o evangelho. O evangelho, ao contrário, é você morrer para que possa viver. O batismo é uma figura muito bonita desta verdade. Como assembleiano, acredito no batismo por imersão. Uma das coisas que gosto a respeito do batismo de imersão é que ele ilustra o versículo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando você afunda na água, identifica-se com a morte de Jesus Cristo. Você está professando sua fé não apenas na morte de Jesus Cristo, para que você tenha perdão, mas também está professando ao mundo que você está crucificado com Cristo. Você está morrendo para suas ambições e planos. Quando você sai da água, você está professando sua fé na ressurreição. Você está declarando ao mundo que você ressuscitou com Cristo. Este é o Evangelho, ao contrário. Cristo morreu para que você viva, e agora você morre para que Cristo viva através de você. O versículo de Gálatas 2:20 é o resumo do livro de Romanos. Quando Paulo disse, vivo-a pela fé, ele sintetizou os primeiros 4 capítulos de Romanos. Depois, nos capítulos 5 a 8, quando Paulo nos mostrou como superar o pecado, ele falou, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Espírito que vive em mim é maior do que a lei e o poder do pecado que tenta me levar para baixo. Paulo também diz, fui crucificado com Cristo. Isso corresponde aos últimos capítulos de Romanos, nos quais o apóstolo Paulo disse, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sabe, isso é a mesma coisa do que dizer eu vivo porque fui crucificado com Cristo. Apresentei meu corpo a Ele como um sacrifício vivo. Bom, infelizmente o programa está terminando, mas lhe convido, não perca o próximo encontro com a palavra. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.